Naquele breu, onde a gente se perde e o medo arrepia a espinha, existem objetos tomados pelas trevas, marcados por algo que a gente não consegue entender. Relíquias amaldiçoadas, sussurrando histórias de tragédia. Você já sentiu essa energia? Um frio na barriga? Aquela sensação de que tem algo errado? Meio que como se estivessem te observando? E se eu te contasse que existem coisas, objetos mesmo, capazes de atrair o mal? Imagina só segurar um diamante do tamanho daquela bolinha de gude que a gente jogava na infância, com um brilho azul tão forte que parece que vem de dentro. Agora, pensa nesse mesmo diamante manchado com o sangue de reis, rainhas e até gente como a gente. Essa é a história do diamante Hope, uma pedra preciosa que carrega uma história de realeza e tragédia. Encontrado lá na Índia, dizem que o Hope foi roubado do olho de uma estátua sagrada, espalhando uma maldição que ia perseguir todos os seus donos. E não é que a lista de desgraças ligadas ao diamante é de dar medo. Reis perderam seus tronos, famílias inteiras acabaram na miséria ou doentes. E a morte, essa não perdoou, sempre rondando quem ousou ter o Hope. Lá no Museu dos Warren, em Monroe, Connecticut, trancafiada num vidro grosso, mora uma figura que arrepia até o sujeito mais corajoso. Uma boneca de porcelana, com aqueles olhos vazios e um sorriso de dar calafrios, chamada Annabelle. A história da Annabelle começa nos anos 70, quando uma moça que estudava para ser enfermeira ganhou a boneca de presente. O que começou com coisinhas estranhas, a boneca mudando de lugar, bilhetes escritos com letra de criança, virou um pesadelo daqueles. Desesperadas, elas pediram ajuda para os famosos investigadores de coisas estranhas, Ed e Lorraine Warren. Annabelle era tão perigosa que os Warren trancaram ela numa caixa de vidro abençoada, onde ela está até hoje. Nos Alpes italianos, em 1991, acharam uma coisa que deixou todo mundo de cabelo em pé: o corpo conservadinho de um homem que viveu há mais de 5.000 anos. Conhecido como Ötzi, o Homem de Gelo, a descoberta dele prometia mudar tudo o que a gente sabia sobre o passado. Mas junto com essa descoberta, veio uma maré de azar que deixou todo mundo assustado. Logo depois de encontrar o Ötzi, uma galera que teve contato com ele começou a morrer de forma misteriosa. O primeiro a pagar o pato foi o chefe do pessoal que resgatou o Ötzi, morrendo num acidente de carro um ano depois. Depois, um jornalista que filmou o corpo do Ötzi indo embora morreu de um tumor no cérebro. E a lista de vítimas só aumentava, cada vez mais difícil de acreditar que era só coincidência. Capítulo 4. O menino que chora. A arte que resiste ao fogo. Na Inglaterra dos anos 80, um incêndio daqueles destruiu uma casa inteira, transformando tudo em cinza. Mas, no meio do estrago, algo ficou intacto. Uma cópia do quadro O Menino que Chora, do Bruno Amadio. A imagem do garoto chorando, com lágrimas escorrendo pelo rosto, parecia estar vendo tudo, sem sofrer nada com o fogo. Nos meses seguintes, histórias parecidas pipocaram pela Inglaterra. Incêndios em casas, muitas vezes sem explicação, deixavam só ruínas e uma coisa intacta: a cópia do menino que chora. A imagem do garoto, antes vista como algo triste, agora dava medo e arrepios. Tinha gente que jurava que a imagem era amaldiçoada, que ela atraía azar e fogo. Capítulo 5. A cadeira de Busby. Um assento fatal. No Museu de Thirsk, na Inglaterra, um negócio sinistro fica pendurado. Longe de tudo. Não é obra de arte moderna, nem invenção maluca, mas uma simples cadeira de madeira. Uma cadeira que carrega uma história tão macabra que ninguém chega perto. Quem dirá sentar à cadeira de Busby? A história começa lá no século XVIII, quando um sujeito condenado à forca, chamado Thomas Busby,
pouco antes de morrer, rogou uma praga na cadeira em que ele estava. "A morte vai levar quem sentar aqui", ele disse, com um olhar cheio de ódio. E, com o tempo, a maldição do Busby parecia que era verdade. A cadeira, agora um objeto amaldiçoado, foi doada para o museu com uma condição: ninguém podia sentar nela nunca mais. Capítulo 6. A Caixa Dybbuk, um portal para o mal. Em algum lugar do mundo, escondida, existe uma caixa de vinho velha, que parece comum, mas esconde um segredo terrível. Seu nome é sussurrado, com medo, como se falar em voz alta pudesse despertar o mal que vive dentro dela, a Caixa Dybbuk. Na crença judaica, um Dybbuk é um espírito perdido, geralmente do mal, que pode possuir pessoas. E a Caixa Dybbuk, segundo a lenda, é a morada de um desses espíritos malignos. Ninguém sabe direito sua história, passando de mão em mão, deixando um rastro de azar, doença e morte por onde passa. Quem já teve a Caixa Dybbuk conta coisas sinistras, pesadelos horríveis, cheiros ruins, vultos se mexendo no canto do olho. Teve gente que pirou, outros ficaram pobres, e alguns, dizem, foram até possuídos pelo demônio da caixa. Bela Lugosi, o cara que fez o Conde Drácula no cinema e marcou época, deixou para trás um legado de filmes de terror. Mas, além dos filmes, um objeto pessoal do Lugosi ficou famoso por supostamente guardar algo muito ruim, o espelho dele. Depois que o Lugosi morreu em 1955, o espelho que ficava no quarto dele passou por vários donos. E, em cada casa nova, coisas estranhas aconteciam, como se o próprio Lugosi não quisesse deixar esse mundo. Quem teve coragem de se olhar no espelho dizia ter visto uma figura escura, parecida com o Drácula. Outros sentiam um frio na espinha, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. Tem gente que acredita que o espelho é tipo um portal, prendendo a alma do Lugosi entre a vida e a morte. Imagina um negócio tão macabro, tão pesado, que só de estar perto já te dá calafrios. Um negócio que não faz sentido, um símbolo de poder e trevas, a Mão da Glória. Feita com a mão de um bandido enforcado, a Mão da Glória não é para quem tem estômago fraco. Preparada com um ritual sinistro que leva ervas, sangue e magia negra, a mão serve para quem quer poder a qualquer custo. Dizem que a Mão da Glória te dá o poder de abrir qualquer porta, real ou não. Mas tudo tem um preço. A mão atrai azar, doença e até morte para quem tem ela. A Mão da Glória, se é que ela existe mesmo, serve para mostrar que a busca pelo poder pode corromper até a pessoa mais boazinha. Numa vitrine do Museu Real da Escócia, tem uma estátua pequena e simples, mas que esconde um passado de arrepiar. Feita de pedra há mais de 6.000 anos, a estátua conhecida como a Mulher de Lembe é um mistério mortal. Encontrada na ilha de Chipre, em 1878, a estátua mostra uma mulher em pé, com os braços cruzados. Seu rosto, sem boca nem nariz, só com 2 buracos escuros que representam os olhos, te dando a sensação de que algo ruim vai acontecer. A história da Mulher de Lembe é cheia de tragédias. No mundo das coisas amaldiçoadas, o sofá de Napoleão III não parece ser grande coisa. Afinal, o que pode ser mais normal que um sofá? Só que esse sofá em particular tem uma história sinistra que não faz sentido e que alimenta superstições. O sofá, uma peça de luxo do século XIX, pertenceu ao imperador francês Napoleão III. Depois que ele morreu, o sofá teve vários donos, e em cada casa, coisas estranhas aconteciam. Quem sentava no sofá sentia algo estranho, como se alguém estivesse olhando ou tocando. Outros tinham pesadelos horríveis depois de um cochilo no sofá. Mas foram as mortes repentinas ligadas ao sofá que fizeram a fama de amaldiçoado. E aí, o que você acha? Essas coisas são mesmo amaldiçoadas?
cheias de tragédias e azar? Ou são só coisas normais, vítimas de coincidências e da nossa mania de querer achar explicação para tudo? A verdade é que talvez a gente nunca saiba. Mas uma coisa é certa: essas coisas, com suas histórias sinistras e origens misteriosas, nos fazem pensar no que a gente não conhece, no que é real e na possibilidade de que existam forças que a gente não consegue entender. E você, teria coragem de tocar em um desses objetos?